Um dos mangás mais hypados do momento finalmente teve seu capítulo lançado. Estou falando de One Punch Man, capítulo 168. Também aí outras línguas, 223, 224, daquele jeito meio perdido, né? Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e você está aqui no nosso primeiro review de One Punch Man. Já fazemos de Chainsaw Man, de Tokyo Revengers, de Jujutsu Kaisen e hoje nós vamos abrir aqui com esse incrível capítulo que foi esse, onde muita gente previu que o Saitama iria sangrar, mas de fato, nosso garoto careca de capa não sangrou coisa nenhuma, o bicho é resistente demais, cada vez se superando, estourando seus limites, mostrando que ele não tem limites, ele não tem limitador, força infinita e progressivamente, exponencialmente, ele continua subindo a cada desafio. E foi exatamente isso que aconteceu nesse grande capítulo, pois a gente viu aquela trocação de golpes insana que estava acontecendo entre o Garou Cósmico e o Saitama, onde o Garou estava abrindo alguns portais, atingindo o Saitama de várias maneiras. Muita gente achou inclusive que o Garou estava na vantagem no último capítulo, mas nós vimos que o Saitama continuava se superando. A sua roupa, inclusive, já tinha sido evaporada depois de vários e vários golpes poderosos do Garou. A sequência, você vê que foi uma coisa brilhante mesmo. O Garou começa a usar alguns portais, só que o Saitama já começou a prever isso e começou a contra-atacar numa velocidade extremamente alta. O Garou, mesmo utilizando esses portais, ele começou a ser atingido o tempo inteiro. O Saitama aplicando vários golpes comuns, socos simples, e o Garou sofrendo. Chegou em determinado momento ali, logo na página 7, 8, onde o Garou já não estava nem conseguindo mais aceitar o Saitama, tremenda velocidade que ele estava. Inclusive, quando o Saitama já está naquele momento ali, onde está cheio de pedregulhos mesmo, naquela lua de Júpiter, ele consegue combinar vários e vários golpes poderosos. Inclusive, tem uma pequena referência aqui a um golpe já de arte marcial, onde o Saitama acerta bem na cabeça do Garou. E o Garou fica puto da vida vendo que ele está copiando também os seus movimentos, já que era a grande ideia do Garou Cósmico imitar o Saitama para ver se conseguia vencê-lo dessa maneira. Então ver o Saitama fazendo isso, já em um modo muito mais sério, ele está praticamente tirando onda com a cara do Garou. E ele fica perguntando, né, o Saitama, o que está acontecendo? Você não queria me superar? Você não achou que era o meu mais forte? Que apareça, mostre um pouco mais de si, pois isso não está acontecendo, né? E o Garou, obviamente, está ficando puto, ele começa a pensar ali, a gente vê, cara, cada vez que eu ataco ele está ficando mais resistente, cada vez que eu vou para cima ele está mais rápido e os golpes dele estão começando a ficar cada vez mais poderosos. Desse jeito ele vai ser derrotado, ele já sente que pode ser morto a qualquer momento neste momento e mesmo assim ele continua tentando alcançar a força do Saitama. Inclusive ele dá um golpe muito forte na barriga do Saitama para ver se conseguiria fazer ele sofrer um pouco, perder o fôlego, sair sangue, cuspir alguma coisa. Nada, pois o Saitama já revida com um direto no queixo, onde ele sai voando. E aí ele já começa a pensar e calcular exatamente a sua força, pois a gente sabe, o Garou Cósmico está se superando também a cada segundo, a cada momento da luta, ele vai ficando mais forte. Só que ele não consegue atingir o nível do Saitama, que o Saitama, com tudo que aconteceu, com o sentimento ali da perda do Genos, ele finalmente mostrou esse estouro do seu limitador, que já não tinha limite, na verdade, e foi ficando cada vez mais poderoso. Então aqui a linha dos gráficos ela fica muito clara. A cada 1, 2 passos que o Garou tenta para alcançar o Saitama já deu 5, 6, 8, 10 na frente, ficando cada vez mais poderoso. E isso mostra obviamente uma preocupação na cara do Garou, que até aquele momento tinha já um receio, mas agora ele está cada vez mais preocupado, pois ele está percebendo que realmente um soco sério pode ser o seu fim, ou mesmo um soco simples se as coisas continuarem dessa maneira. O limitador, que a gente sabe que não tem do Saitama, já explodiu lá pra cima e a situação do Garou tá cada vez mais triste. Aqui a gente consegue ver que o Garou já começa a pensar em algumas estratégias para se aproximar, né? E o Saitama, coitado, tá peladão ali porque a sua roupa foi evaporada e ele meio que não tinha percebido isso. Então ele começa a sentir frio e aqui a gente vê que o nível entre eles é totalmente desproporcional já nesse momento, pois o Saitama já se desliga completamente da luta, que ele estava extremamente sério, quando ele percebe que está ali pelado e, cara, quando o Garou chega para dar um soco, para tentar equivaler as coisas, o Saitama, tipo, cagando para ele, defende, e aí
Cara, não tem. Ali ele percebe que as coisas estão muito ruins para ele, pro Garou, né? Só que o Saitama, tipo, o cara simplesmente, daquele jeitão que a gente já conhece, resolveu espirrar devido ao frio. E quando ele começa a espirrar, o Garou já percebe que não é uma coisa tão simples como deveria ser. E ele desvia do espirro. Cara, esse é o momento mais épico de todos os tempos aqui em One Punch Man, pois o espirro do Saitama mostra que a sua força já superou e muito o que ele já apresentou anteriormente, pois simplesmente ele já move totalmente as pedras ali da lua que está em destroços da sua frente, e aquele impacto do espirro chega até o planeta Júpiter, que, como vocês sabem, é o maior planeta do nosso sistema solar. É um planeta gasoso, e aqui a gente viu algo completamente bizarro mesmo de acompanhar, pois todo esse gás, digamos assim, de Júpiter foi de uma maneira ali de 30% a 50% praticamente do planeta, acabou sendo evaporado, jogado para os lados, e ficou ali nítido o núcleo de Júpiter. Tamanho o poder do Saitama. Com certeza que a galera que fala que o Goku é mais forte, Bills, os anjos em Dragon Ball, já vai começar a repensar esses pontos, pois o Saitama mostra que a sua força não tem limite, ele continua se superando. E essa cena aqui do planeta Júpiter, praticamente tendo metade da sua forma sendo ali jogada para os lados até chegar no núcleo, é uma coisa bizarra. E o impacto, né, o impulso, digamos assim, né, depois do espirro, mostra também a velocidade. O Garou já tá, tipo, totalmente louco ali, tipo, cara, o que tá acontecendo? Não tem como, mesmo tão poderoso, com essa força recebida do God, todo o seu desenvolvimento que a gente acompanhou, não é o suficiente para enfrentar o Saitama. E isso é insano, cara, esse poder do Saitama não tem limites. E ele fica pensando, cara, não tem mais o que fazer, pois eu tento me aproximar, ele se distancia ainda mais, então não tem. Agora o Garou, ele começa já a pensar em outras formas de fugir. É a primeira vez, o primeiro momento onde a gente vê que o Garou praticamente está abdicando da luta. E ele percebe que com a sua habilidade de teletransporte, algo que ele está observando, ele enxerga o Sol lá longe, o planeta Terra e tudo mais. Então ele resolve fugir, digamos assim. E meio que num golpe final ali para tentar dessa fuga, ele vem com uma mão, com uma energia, para tentar, digamos assim, cegar o Saitama, fazer ele pelo menos ali perder alguns segundos distraído para que ele possa fugir. E foi exatamente isso que ele fez, né? A gente vê aquele flash de luz como se fosse uma explosão de uma estrela, que também deve ter doído, ou era para doer pelo menos, né? E ele foge, usa esse momento, cria um portal e se teleporta para próximo à Terra. Só que, cara, ele nem chega a comemorar. Quando a gente olha para trás, quem tá lá? Óbvio, o Saitama. O cara realmente é um monstro, não tem como. E ele, tipo, até elogia o Garou por ele ter conseguido ir tão longe. E o Garou já, porra, cara, o que você tá fazendo aqui? Não faz sentido. E nós vemos agora, mais uma vez, aquele soco poderoso, um negócio fora de série que a gente vai ver o Saitama aplicar. Mas não antes dele explicar a forma bizarra que ele conseguiu alcançar o Garou. Que o próprio Garou tá totalmente perdido. Como que o Saitama chegou tão rápido? Pasmem, o Saitama simplesmente soltou uma bufa. Ele soltou ali um peido que ele usou um impulso do gás para conseguir alcançar o Garou. É umas coisas bizarras que só o Saitama consegue fazer. E graças a isso ele alcançou o Garou, e agora o Garou está fudido, pois ele levou um soco na fuça que os dois literalmente quebraram a barreira do som, ou até quase a da luz, e chegaram à Terra. O mesmo local onde a luta começou. Saitama peladão, o Garou totalmente com a cara ferrada, todo estourado, para um desenvolvimento final dessa luta. Que obviamente a gente já teria um vencedor aqui, que é o Saitama. Só que todo aquele estrago que o Garou fez, será que tem como reverter? É o que a gente começa a ver nesse momento, né? Onde ele fala, né, que comparado aos costumes e tudo mais, as coisas estão desse jeito. Só que ele queria ser um herói. E como foi um pedido lá do Tareu, ele não iria matar o Garou como o Garou queria nesse momento. Praticamente ele desistiu da vida. Só que, devido a isso, né, tudo que o Saitama clama como herói e tudo mais, ele pouparia. Só que quando ele cita o garoto, aí tem um pequeno problema, pois o Garou, ao olhar para o lado, ele percebe que o Tareu está morto, ou pelo menos deve estar assim. E aí ele entra em desespero, ele parte para alguma forma para tentar salvá-lo, ajudá-lo de alguma maneira, só que ele já está sem vida no chão caído.
E ele começa a se culpar nesse momento, não tem mais o que ele fazer, pois a gente sabe todo aquele poder tóxico que ele está emitindo do seu corpo, não tem como o garoto sobreviver, como todos os outros heróis que estavam ali mortos. Ele já começa a ter algumas ilusões, já começa a se perder e começa a cada vez mais a assumir essa culpa que ele vai estar carregando. E o Saitama tenta um pouco ali que entender as coisas, tenta entender ali um pouco do lado dele para ver se as coisas conseguem melhorar de alguma forma. Só que aí ele começa a contar sobre o God que deu esse poder para ele, tudo o que está acontecendo nesse momento, e ele pensa em uma maneira de reverter as coisas para proteger algumas pessoas que ele se importa, já que ele não conseguiu se entregar totalmente à maldade, ele não conseguiu justamente esse grande objetivo que ele tinha. Cabe aqui então ele tentar reverter de alguma maneira, e essa maneira é nada mais do que utilizar o tempo, conseguir usar as suas técnicas que ele não conseguiu aperfeiçoar completamente, já que para isso ele precisaria derrotar o Saitama, coisa que ele não conseguiu. E aí ele pede, como um último pedido, digamos assim, para o Saitama, para que ele imite a sua técnica, pois ele tinha algo a mostrar para o Saitama naquele momento. O Saitama inicialmente fala que não quer, pois ele não liga para artes marciais, mas ele percebe a seriedade do Garou e ele é convencido a fazer isso. Assim que ele começa, a gente percebe que tem o God envolvido no negócio que não aprova esse tipo de coisa, principalmente pois ele está querendo ensinar um poder divino ao Saitama sem a necessidade de um contrato, de algo relacionado ao God que está ali observando. E quando ele começa a fazer a técnica e o Saitama vai começar a imitá-lo, a gente percebe que o God se manifesta, falando que não iria deixar isso acontecer e começa a sugar o poder que ele havia dado para o Garou, ou seja, essa parte da poeira cósmica aqui. E nisso a gente vê também uma transformação aqui em sal do Garou, ou seja, a vida dele está se esvaindo, fazendo uma grande referência aqui a Gênesis também. E assim começa aquela imitação de golpe do Saitama para tentar aperfeiçoar essa técnica, que a gente vai perceber aqui que é nada mais do que as partículas se invertendo para tentar gerar algo novo ali. E isso, essa poeira cósmica, vai ser totalmente envolvida para fazer essa movimentação do tempo, que até esse momento o Saitama ainda não tem ideia do que está acontecendo. Não sei nem se o Garou tinha completamente a ideia do que ele estava fazendo, mas ele começa, e a partir disso o Garou está perdendo a sua vida, pelo menos esse Garou deste momento, do futuro. Ele já começa a ver que o tempo está mudando e tudo em sua volta. Aqui as coisas começam a aparecer em sua volta, sendo imagens de toda a história do Garou, toda a evolução que ele teve nesse percurso, e o Saitama percebe que ele está tendo uma viagem no tempo. Ele acha incrível tudo aquilo, muito legal toda a história do Garou, percebendo que ele realmente tinha algo dentro do coração também. E agora ele tenta voltar. Quando ele percebe que as coisas voltaram ao tempo, naquele exato momento onde o Garou estava prestes a evaporar ali todo aquele poder que ele tinha, nuclearzão, tóxico mesmo, onde todos os heróis seriam derrotados, inclusive o Tareu e todo mundo que a gente já percebeu. Só que aqui existe um grande laço do tempo, onde o Saitama volta então nesse momento e aplicando um golpe que aqui é dito como se fosse toda a força desde Júpiter acumulada até esse momento dessa viagem no tempo, onde existe uma reversão de tudo que aconteceu no universo, desses momentos que a gente presenciou nesse capítulo, para o poderoso golpe do Saitama peladão, onde ele atinge com um simples golpe, um simples soco, que faz voar pelos ares o Garou. Aquele Garou que teoricamente é o do passado, que ele ainda não tinha começado todo o desastre do modo Garou cósmico, é derrotado imediatamente com apenas um golpe desse Saitama, que quebrou todas as limitações que a gente conhecia até então. Aquele Saitama que estourou todas as barreiras e estava muito mais forte do que esse Saitama levemente do passado. Com isso, nós vemos, enfim, a derrota do Garou, que provavelmente não deve ter morrido nesse momento com esse soco, já que não era a intenção do Saitama. Todo mundo fica pasmo, pois voltamos no tempo onde todos os heróis ainda estavam vivos, de pé, machucados, mas ali todo mundo bem ainda.
E a gente vê também outra pessoa muito importante, o Genos, que ele reconhece que é o seu sensei, o Saitama, que conseguiu atingir esse golpe. Os outros heróis ainda não tenho certeza se eles conseguiram identificar que esse golpe avassalador e que derrota o Garou neste momento veio do Saitama. A gente percebe, por exemplo, que o mestre do Garou percebe, né, o velho lobo, que ele foi derrotado, mas ali ele começa a se dissecar, quebrar toda aquela parte cósmica que ele havia adquirido graças ao God, e o poder também vai se esvaindo e ele começa meio que a explodir, esse poder sai como uma luz, e nesse momento há um pequeno caos aqui no tempo, pois existe meio que uma fusão entre o Saitama do passado e o Saitama do futuro que acabou de chegar golpeando o Garou. E eles vão ser puxados um ao outro para tornar-se apenas um, afinal de contas não pode ter dois Saitamas na mesma linha temporal. E ao se juntarem, a gente percebe que o Saitama não deve ter as memórias recentes desse pequeno futuro e ele volta ao passado, com a sua roupa ainda íntegra e um pouco rasgada, inclusive ele leva um baita susto, pois suas partes baixas estão totalmente rasgadas, desprotegidas. Ele também leva outro susto, pois em sua mão está o coração do Genos, pelo menos o que deveria ser. E ele fica super preocupado que ele tenha morrido e logo em seguida ele vê, né, que as partes ali estão rasgadas. Como a gente tinha visto anteriormente que o Genos percebeu que foi o Saitama que derrotou o Garou agora nesse novo momento, ele vai correndo em sua direção da maneira que é possível, que ele já está todo destruído, sem braço, sem perna, então ele utiliza ali os seus propulsores para chegar como se fosse um momento de um abraço no Saitama mesmo. E o Saitama é surpreendido com isso e é arremessado para longe, e o capítulo acaba aqui. Muita gente vem discutindo o porquê que o Genos conseguiu empurrar e fazer o Saitama cair, sendo que anteriormente ele não teria conseguido fazer isso contra o Garou Cósmico, inclusive foi derrotado, teoricamente morto. É muito fácil essa explicação na minha opinião, pois o Saitama ele sempre teve esse jeitão desleixado, principalmente quando ele sabe que ele não corre nenhum tipo de risco de vida e também quando não emite nenhum tipo de perigo. Ele inconscientemente, com toda essa força que não é calculável dele, ele conseguiu sentir que aquela presença que estava chegando nele era o Genos, era o seu amigo, então ele simplesmente recebeu o golpe que na verdade não deu nada, ele só foi arremessado para trás. Pois se fosse algo sério, que ele corresse um risco de vida, com certeza ele nem teria saído do lugar quando tivesse recebido o golpe. Então, provavelmente aqui é mais um sinal que as coisas estão bem entre Genos, Saitama e toda a sociedade que foi salva depois dessa calamidade nível Deus, que agora a gente sabe que provavelmente o God deve fazer alguma coisa nos próximos capítulos, já que nem mesmo o Garou Cósmico foi capaz de fazer o Saitama sangrar. O grande herói da Terra continua inteiro, firme e forte para mais batalhas. A grande dúvida que fica aqui é se todos os outros heróis conseguiram presenciar que a vitória veio graças ao poder do Saitama, ou se ainda ficou reduzido àqueles pequenos heróis ali que são os verdadeiros amigos do Saitama, que sabem do seu poder. Será que de fato vai ser revelado agora a todos que o grande salvador da Terra e de todo o universo foi o Saitama? Com certeza é algo pra gente pensar aí nos próximos capítulos. Espero que vocês tenham curtido mais um review aqui no canal. Deixe seu like antes de ir embora, que a gente se vê no nosso próximo vídeo.